Saudações da Embaixada dos Estados Unidos em Dakar, Senegal, neste Dia da Terra, 22 de abril de 2021. Sou Tulinabo Mushingi, embaixador dos Estados Unidos da América na República do Senegal e a República da Guiné-Bissau. Desde a fundação do Dia da Terra nos Estados Unidos em 1960, o dia 22 de abril tornou-se um dia para o mundo se mobilizar para proteger e restaurar a nossa planeta. Sob a liderança do presidente Biden, os Estados Unidos da América estão a tomar medidas dramáticas para fazer a nossa parte para proteger a terra que todos partilhamos. O presidente Biden disse no seu discurso inaugural: vamos reparar as nossas alianças e se engajar com o mundo mais uma vez. Não para enfrentar os desafios de ontem, mas os de hoje e da manhã. Estamos a colocar as questões ambientais no centro da política de segurança externa e nacional dos Estados Unidos da América. O nosso compromisso inclui o regresso ao Acordo do Paris, a criação de metas de redução de emissões e a criação de um plano de financiamento climático que ajude a transformar a nossa economia global num futuro mais verde e saudável. Em matéria do clima, a administração do presidente Biden estabeleceu o objetivo de alcançar um setor de energia livre de poluição carbônica até 2035, colocando os Estados Unidos num caminho irreversível para uma economia líquida de emissões zero até 2050. A nível do ambiente, o presidente Biden comprometeu os Estados Unidos a preservar pelo menos 30% das nossas terras e águas até 2030. Encorajamos outros países a considerarem ações de conservação semelhantes. Estamos também a reenergizar a nossa cooperação climática com parceiros de todo o mundo. Hoje, 22 de abril, os Estados Unidos vão acolher uma cimeira virtual de líderes sobre o clima. Esta cimeira será o primeiro de vários eventos climáticos de alto nível que culminarão na COP26 em Glasgow, Escócia, em novembro. O nosso objetivo é encorajar os nossos parceiros a aumentar a ambição das nossas respectivas contribuições determinadas a nível nacional para 2030 no âmbito do Acordo de Paris. Convidamos também as maiores economias mundiais a assumirem um compromisso de zero emissões líquidas em 2050. Esta ação ambiciosa é necessária para cumprir o nosso objetivo global de limitar o aquecimento a 1,5 graus. No Senegal e na Guiné-Bissau, temos vários programas para alcançar os nossos objetivos de alterações climáticas e fomentar a preservação ambiental.
O nosso projeto regional de cadeia de valor de caju na Guiné-Bissau, Gâmbia e Senegal trabalha com parceiros locais para melhorar a competitividade da indústria de caju e diminuir a sua pegada de carbono. Estas políticas e programas ajudaram a preservar a beleza do planeta e a proporcionar benefícios econômicos e de saúde para as gerações vindouras. Convidamos os nossos parceiros senegaleses e bissau-guineenses para se juntarem a nós neste grande esforço para melhorar e restaurar a nossa planeta. Desejo a todos um Dia da Terra 2021 feliz e significativo. Muito obrigado.